Celso Monteiro Furtado, paraibano de Pombal, homenageado pela UERJ no ano em que completaria o seu centenário. Um dos mais importantes intelectuais brasileiros do século XX, Celso Furtado renovou o pensamento econômico nacional com ideias que pretendiam romper com o atraso e a dependência, relacionando industrialização e diminuição das desigualdades. O Celso Furtado, ele foi ministro do Planejamento do governo João Goulart, no início da década de 1960, para ser mais exato, no ano de 62. E esse era um contexto marcado por uma grande polarização ideológica entre esquerda e direita, repercutindo o que existia no contexto internacional, que era a Guerra Fria, né? Uma guerra não declarada entre as duas principais potências, Estados Unidos e União Soviética, e que faziam, além de uma disputa por controle político, era também uma disputa ideológica sobre qual projeto de civilização seria melhor, né? Se era o capitalismo liberal, liderado pelos Estados Unidos, ou o socialismo liderado pela União Soviética. Ele vai propor a remoção dos obstáculos ao desenvolvimento. Primeira coisa era fazer uma reforma agrária. Por quê? Porque a estrutura fundiária altamente concentrada do Brasil, ou seja, a propriedade da terra pertencia a muito pouca gente, tinha que ser removida e distribuída por pequenos produtores capazes de produzir alimento para a população que iria viver nas cidades e trabalhar nas fábricas urbanas. E, mais do que isso, ele queria mudar as relações de comércio exterior. O Brasil ia produzir aqui os chamados bens de consumo duráveis e não duráveis, geladeira, televisão, que são os bens duráveis, os não duráveis, coisas mais simples, como liquidificador, panela, essas coisas, e, evidentemente, ia exportar isso também se houvesse mercado na América Latina. Então, a gente pode identificar tanto o João Goulart quanto o Celso Furtado ministro, sobretudo, num projeto nacional trabalhista, que produzia reformas no interior do Estado que não alterassem significativamente o funcionamento do capitalismo. Furtado também enxergava a cultura como um dos pilares para o desenvolvimento. Enquanto esteve à frente do Ministério da Cultura, ele implantou medidas que estão presentes até a atualidade. É de Furtado a ideia de que a cultura era um elemento central de qualquer discussão sobre desenvolvimento. Isso dito por escrito em Cultura e Desenvolvimento em Época de Crise, publicado em 1984. Eu vejo a contribuição do ministro Furtado na cultura sobre 3 aspectos. Primeiro, exatamente esse ponto que se refere ao financiamento à cultura, ao apoio dado para que haja um arranque dos artistas, das artes plásticas, do cinema, o teatro, e demais formas de expressão cultural, música. Segundo lugar, a valorização da cultura nacional, a valorização dos rincões do Brasil, de norte a sul, do Oiapoque ao Chuí, a valorização dos rincões do nosso país, da cultura do povo, da cultura que vem da terra. E, em terceiro lugar, a valorização do Nordeste novamente. Ver o Nordeste não como o subdesenvolvimento do subdesenvolvimento, mas, ao contrário, ver o Nordeste como a saída para os nossos problemas. De Pombal, na Paraíba, ele levou seu conhecimento acadêmico para o mundo. Sempre buscando compreender o subdesenvolvimento, Furtado queria que o Brasil estivesse presente na produção de conhecimento acadêmico. Para o Celso Furtado, o subdesenvolvimento não é uma etapa para o desenvolvimento. Para o Celso Furtado, o subdesenvolvimento é uma condição histórica, é algo que os países da América Latina terão que lidar sempre, né? E como que eles vão lidar e superar o subdesenvolvimento? Investindo no tripé, né? Que é indústria, né? Quer dizer, exploração dos recursos naturais, indústria e ativação do mercado interno.
né? Então, os governos, com uma proposta mais alternativa em relação ao neoliberalismo, digamos assim, eles vão sempre adotar medidas próximas do desenvolvimentismo. E ele vai, portanto, acho que vocês já conseguiram entender que ele era um visionário, ele via na frente, ele olhava para frente, ele tinha essa ideia do olhar prospectivo e também do olhar retrospectivo. Os livros dele têm uma base histórica para olhar o retrospectivo e tinha uma dimensão prospectiva, onde ele estudava cenários de futuro. As comemorações terão prosseguimento com a realização do Congresso Internacional Celso Furtado 100 anos. Os debates serão todos online entre os dias 3 e 7 de novembro.